Olá, você já parou para pensar sobre a coragem? No que significa ser corajoso? E o que você diria se eu lhe dissesse que ser coragem pode ser permanecer sentado? Seja bem-vindo a mais um Para Refletir, que hoje compartilha uma história impressionante de um simples ato de coragem, protagonizado por uma mulher negra no dia 1º de dezembro do ano de 1955, na cidade de Montgomery, no Alabama, um estado que fica no sul dos Estados Unidos. O seu nome, Rosa Parks. Nessa época era muito comum, principalmente nos estados sulistas dos Estados Unidos, a existência de leis tipicamente segregacionistas, tão aviltantes como muitas daquelas que existiam na África do Sul, separando brancos e negros. Na cidade de Montgomery, em específico, havia uma lei que determinava a separação no transporte público, nos ônibus, de brancos e negros, determinando alguns assentos que eram muito menores em relação aos assentos destinados aos brancos, reservados então exclusivamente aos negros. Só poderiam sentar naqueles lugares especificados. Aconteceu que naquele dia, no início da noite, Rosa Parks embarcou no centro da cidade de Montgomery, demandando o bairro afastado, na periferia da cidade onde morava, e sentou-se num assento destinado, como a lei especificava, para negros. E ali ficou. Algumas paradas à frente, o ônibus encheu e alguns brancos ficaram de pé. O motorista, vendo aquilo, mudou a sinalização dos assentos para trás de onde Rosa Parks estava sentada e pediu que os negros que ali estavam naqueles assentos levantassem para dar lugar aos brancos. 3 negros que estavam à frente de Rosa Parks levantaram e cederam seu lugar. Rosa Parks permaneceu no seu lugar. Ou antes, mudou da posição em que ela estava, mais próximo ao corredor, para mais próximo à janela. E ali ficou. O motorista ordenou-lhe que levantasse e cedesse o lugar. E ela permaneceu ali, estática, talvez até mesmo paralisada, sabe-se lá por que forças. O motorista parou o ônibus, veio na direção de Rosa Parks e ordenou-lhe mais uma vez que levantasse do lugar. E ela ali permaneceu. Ele chamou a polícia veio, prendeu Rosa Parks por estar infringindo uma lei e o ônibus seguiu o seu curso. Esse pequeno episódio que intitulamos Um Ato de Coragem, ele acabou desencadeando um movimento pela luta dos direitos civis dos negros a partir de 1955 e que um ano depois já rendeu inúmeros resultados, colocando por terra muitas dessas leis segregacionistas. E este ato de uma mulher negra, pobre, frágil, entre aspas, ele evidencia o poder que às vezes um simples gesto tem de transformar a sociedade. Rosa Parks
teve, né, um ato de coragem, né, ao desafiar uma lei completamente descabida, né, injusta, não há nem palavras para caracterizar essa lei. Ela teve um ato de coragem não violento, pacífico, por assim dizer, embora estivesse infringindo uma lei que era injusta. Mas ela agiu conforme os ditames da sua consciência, né? Permaneceu naquele lugar e o seu gesto, a sua coragem, serviu para dar início a todo um processo de transformação de uma legislação racista e injusta nos Estados Unidos. Por isso que iniciamos a nossa fala dizendo que, às vezes, ser corajoso pode ser ficar sentado. Que nós possamos ter em nossa vida a coragem que Rosa Parks teve para enfrentar aqueles desafios que muitas vezes nos intimidam, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito social. Que possamos pensar mais sobre o que é ser corajoso, sobre o que significa a coragem. O Para Refletir fica por aqui. Até mais.